Vamos ver se a gente consegue estudar hoje eixos de simetria de equações quadráticas dessa forma aí, ó, ax quadrado mais bxy mais c igual a d. Constante vezes x quadrado, constante vezes y quadrado, constante vezes xy igual a outra constante. Então, para isso, a gente vai lembra do conceito de direções invariantes. Vai ser muito útil. Direções invariantes, a gente lembra de uma matriz 2 por 2, M, a gente chama de M, uma matriz 2 por 2, entende ela como movimento do plano, como uma função que a cada vetor do R2, V, associa M vezes V, um outro vetor de R2. Por exemplo, se M é a matriz dada pelas colunas 2, menos 1, 1, 3, então M vezes XY é 2x mais y menos x mais 3y. Então, por exemplo, eu não sei quem é V, mas se V estiver por aqui, MV pode estar por aqui, pode ser um outro vetor do mesmo plano quando a gente olha para o eixo XY, tanto né, o sistema de coordenadas usual, tanto como o domínio como o contradomínio dessa função. Pode ser que aconteça de o M vezes V ser um múltiplo do próprio V, está na mesma direção. V ser um vetor não nulo, portanto define uma direção, né, e que M vezes V, a função de xy lá, seja um múltiplo dele mesmo. Ou seja, existe algum lambda real, tal que M vezes V igual a múltiplo de V, lambda V, paralelo a ele mesmo. Bom, exemplos são rotações e que não admitem, né? Por exemplo, se você pegar a rotação de 90 graus, que é 0, menos 1, 1, 0, né? Então ela vai pegar cada xy e leva no menos yx. Significa que um vetor xy vai no menos yx rotacionado 90 graus no sentido negativo. Então, essa direção sai positivo, sentido positivo, aquela direção sai do lugar, vem para essa outra direção. Então, essa rotação não tem direção invariante. Se for a identidade, né, a rotação de 0, ou menos a identidade, a rotação de 180, então todas as direções são invariantes. São multiplicações por escalares, né? Multiplicações por escalares, todas as direções são invariantes. Qual que é a matriz no caso? A matriz é do tipo lambda 0, 0, lambda, que pega xy e leva em lambda x, lambda y. Se, por exemplo, você considerar o lambda igual a menos 3, então você tem xy aqui, menos 3 lambda, né, menos 3v. Então, sempre são múltiplos escalares, estão na mesma direção, qualquer que seja o v. Então, todas as direções são invariantes. Por exemplo, vamos pegar uma matriz que não seja uma dessas daí. 9, menos 2, menos 2, 6 como colunas. E fazer a pergunta se existe um vetor v não nulo. Isso aqui é importante, né? Porque ele tem que definir direção. Tal que m vezes v igual a lambda vezes v para algum lambda. Bom, a primeira coisa a ser respondida é se existe tal lambda que satisfaz isso daí. A gente já viu exemplos desse tipo. E a conta para a gente resolver é essa daqui, ó. M vezes V igual a lambda V, né? Então, nós estamos procurando V e lambda tais que isso aqui acontece, né? M vezes V é um múltiplo de próprio V. Passando lambda V para cá, fica MV menos lambda V igual a 0. Usando que a identidade de 2 por 2 é o elemento neutro da multiplicação de matrizes, a gente pode colocar a identidade aqui, fica MV menos lambda IV igual a 0, no intuito de fatorar essa matriz M menos lambda I, né? Um produto de matrizes satisfaz a distributiva. Então, V é um vetor, então a gente pode fazer isso daqui, fatorando, né, essa equação e chegando numa matriz. Essa aqui é uma matriz, então, esse aqui é um sistema, né, com matriz dos coeficientes M menos lambda identidade. A gente sabe que a matriz dos coeficientes determina, através de seu determinante, se o sistema tem solução única ou não. Então, se o determinante de m menos lambda i for diferente de zero, né, a solução é só o 0, 0. Portanto, não existe v. Não existe esse e, existe. O e cortado é o não existe. Não existe v que satisfaz as propriedades acima. Então, a gente tem que estabelecer que o determinante de m menos lambda i, bom, quem é m menos lambda i no nosso caso? 9 menos 2 menos 2, 6, menos
lambda vezes a identidade, né? Que é lambda aqui, 0, 0, lambda. Então, é 9 menos lambda, menos 2. A outra coluna é menos 2, 6 menos lambda. Quando a gente faz determinante dessa matriz igual a 0, olha só, fica 9 menos lambda vezes 6 menos lambda, menos 2 vezes menos 2, menos 4 igual a 0, que a gente pode desenvolver aqui, né? 9 vezes 6, 54. Menos 9 lambda menos 6 lambda dá menos 15 lambda, mais lambda ao quadrado, menos 4 igual a 0, ou lambda ao quadrado menos 15 lambda mais 50 igual a 0. Esse polinômio aqui, lambda ao quadrado menos 15 lambda mais 50, é chamado polinômio característico. Essa equação, determinante de lambda m menos lambda identidade igual a 0, é chamada de equação característica. Ela é uma equação polinomial, é um polinômio de grau 2 em lambda aqui. De grau 2, as soluções são chamadas os autovalores de m. A gente pode resolver essa equação aqui por soma e produto. O produto é 50 e a soma é 15, então as raízes são 5 e 10. Então, esses números chamam autovalores da matriz M. Os lambda que satisfazem, existe autovalor, né? Para qual lambda existe autovetor? Esses dois existem. Para os outros não existe. Para os outros, o determinante da matriz tem determinante diferente de zero, portanto, nenhum vetor não nulo define uma direção invariante. Então, eu tenho que pensar agora como que eu vou calcular a direção invariante, ou seja, a reta dos autovetores da matriz M associados ao lambda 1 igual a 5. Como, né? Vamos ver como é que pega uma raiz lá, ou 5 ou 10. Nesse caso, a gente escolheu o 5. E vamos ver como é que funciona. Então, você está procurando as soluções não nulas de m menos 5 identidade, né? Então, em lugar do lambda, eu coloco 5, que é a raiz que eu achei. Fica 9 menos 5, menos 2, 6 menos 5, vezes xy igual a 0. Então, substituir o lambda por 5. Isso dá duas equações, um sistema de duas equações, duas variáveis. 4x menos 2y igual a 0. Homogêneo, né? Não tem, o termo constante é nulo. Menos 2x mais y igual a 0. Essas duas equações são múltiplas, como foram construídas, o lambda foi achado para isso. E a solução é, então, esta reta aqui, ó. Menos 2x mais y igual a 0, que eu posso isolar como y igual a 2x. Então, ó, veja, o y, segunda coordenada, igual ao dobro da primeira, e a primeira é qualquer número real. Então, essa aqui é uma reta, certo? É uma direção invariante de m associado ao lambda 1 igual a 5. Então, todos os vetores diferentes de zero dessa reta S, então, ela é gerada, né? São os múltiplos, né? X vezes 1, 2, né? Onde x é um número real, né? Então, é a reta gerada pelo 1, 2, né? Então, eu coloco 1 aqui, 2 aqui. Você tem este vetor aqui, chamado V1, e você tem um eixo de direções invariantes aqui. O que você fez? Escolher um vetor amarelo que é gerador dessa reta. Podia ser outro, né? Não precisava ser o 1, 2, né? Podia ser o menos 1, menos 2, podia ser o 2, 4, podia ser, né, qualquer múltiplo dele. Então, essa solução aqui, a gente às vezes coloca o 5 aqui para identificar que é a solução, né, daquele sistema associado ao autovalor 5, a reta dos autovetores do autovalor 5, exceto o 0, né? Todos os vetores diferentes de 0 desta reta são autovetores associados ao 5. Você faz a mesma coisa, olha só, para o lambda igual a 10. Então, você substitui lambda 2 igual a 10 aqui, fica 9 menos 10, menos 2. A outra coluna, menos 2, 6 menos 10, vezes xy igual a 0. As duas equações são múltiplas, vamos pegar só a segunda. Vamos pegar só a primeira. Menos x, 9 menos 10 é menos 1. O coeficiente do y é menos 2. Menos x menos 2y igual a 0. E então a gente vai ter a solução associada ao autovalor 10, dada por x igual a menos 2y. Então a primeira coordenada é menos o dobro da segunda. Então o vetor gerador aqui é o menos 2, 1. Né? Nesse caso que a gente estudou, esse exemplo que a gente pegou, a equação característica lá, o polinômio característico, né? Ele tinha delta positivo, ele tinha duas raízes reais distintas. Mas a gente podia ter os casos também de delta igual a 0 e delta negativo, né? Ou seja, uma raiz só e nenhuma raiz. O exemplo clássico, então, é a multiplicação por escalar e as rotações a gente até viu, né?
As rotações, né? Então, por exemplo, Rθ para θ diferente de 0 e 180, né? Porque essas daqui são multiplicações por escalares, multiplicação por 1 e por menos 1, respectivamente. Então, Rθ está associado, para θ diferente desses números aí, está associado a um delta negativo, não tem multiplicações variantes. E multiplicação por escalar, né? Que é lambda e identidade, todas são. Então, assim, o delta aqui é igual a 0. Tudo, em qualquer direção acontece exatamente a mesma coisa. Por exemplo, se for a multiplicação por 2, em qualquer direção acontece exatamente a mesma coisa. Só tem uma raiz a equação. Outro exemplo, eu acho que a gente pode deixar esse exemplo para depois. E a gente estuda mais tarde.